As aulas presenciais vão voltar em Patos de Minas e, com as incertezas que a pandemia traz, muitos pais ainda vivem o dilema da decisão de voltar ou não com os filhos para a escola. Segundo o psicólogo Ezequias Caetano, o desconforto e o medo são sentimentos normais em meio à pandemia e após mais de um ano do ensino remoto. Mas ele alerta para o risco de pais e filhos desenvolverem a chamada síndrome da gaiola, quando a resistência em sair de casa ou deixar o outro sair passa a ser um sofrimento. O que é a síndrome da gaiola? Bom, síndrome da gaiola é o nome que tem sido dado ao medo de se expor à contaminação pela Covid-19. Eu não gosto muito dessa expressão, síndrome da gaiola, porque com ela a gente corre o risco de patologizar uma experiência humana normal, saudável e necessária, que é o medo ou também a ansiedade. O que isso significa? Tanto o medo quanto a ansiedade funcionam como sistemas de alarme do nosso corpo para nos alertar sobre a existência de ameaças, sobre a existência de riscos no nosso entorno. Então, assim como o alarme de uma casa, o alarme de um carro disparam quando tem alguém entrando na casa, quando tem alguém mexendo no carro, o medo e a ansiedade vão disparar quando existe alguma coisa no seu entorno que possa te colocar em risco. Seja este risco um risco físico, seja este risco um risco social, como o rompimento de uma relação, um conflito, ou seja um risco emocional. Eu não sei como eu vou passar por aquela situação. Então, eu não posso patologizar essas experiências que são saudáveis, naturais e humanas. Ao mesmo tempo, assim como o alarme de uma casa ou o alarme de um carro podem disparar quando não existe ninguém mexendo no carro, ninguém mexendo na casa, podem disparar por acidente, isso também pode acontecer com medo. Então, quando eu experimento medo, eu preciso checar os fatos, eu preciso verificar se realmente existe um risco acontecendo ali. Quando o alarme da casa dispara, você não sai correndo, desesperado, pela porta. Isso te coloca em um risco ainda maior. Quando o alarme do carro dispara, você não sai correndo para ver o que está acontecendo. Você observa, checa o que está acontecendo e decide qual é a melhor conduta a se adotar. Isso precisa ser feito equilibrando o medo, uma função emocional, com a análise, com a observação da situação, uma função racional de nossa mente. No caso da Covid, como a gente está exposto a uma quantidade muito grande de informações o tempo inteiro, informações às vezes de outros lugares, de outras cidades, a gente pode acabar sendo sobrecarregado de informações e acabar perdendo de vista a situação concreta do nosso município. E é essa situação concreta do nosso município que é a principal a ser levada em consideração no momento de checar os fatos desse medo. E o que é que eu estou chamando de checar os fatos? Tem algumas perguntas que você pode se fazer para verificar como é que está essa situação e o quanto esse medo precisa ser levado em conta. A primeira pergunta é se existem pessoas de grupos de risco com os quais a criança ou o adolescente convive. Então, essa criança que vai para a escola, que vai para a faculdade, convive com alguém que é idoso, convive com alguém que possui alguma doença, alguma comorbidade que aumente o risco para casos graves de Covid? Se sim, se convive, a gente já tem uma moedinha a mais, uma pista a mais de que esse medo precisa ser ouvido, de que ele precisa ser levado em consideração na tomada de decisão. Se não convive, a gente tem uma pista a mais de que o risco é menor, de que esse alarme pode estar disparando sem existência concreta de um risco. A segunda pergunta que a gente precisa fazer é como está a transmissão comunitária no nosso município. A gente está passando por uma fase no município de crescente no número de casos, ou a gente está passando por um momento no nosso município em que o número de casos é pequeno, está controlado. Se a gente tem um número de casos grande no município, esse alarme faz mais sentido. Esse alarme disparou porque existe uma ameaça. Se a gente tem um número de casos pequeno, a gente tem mais uma pista de que esse alarme pode ter disparado acidentalmente. A terceira pergunta a se fazer é como está a vacinação no nosso município, como está a vacinação das pessoas que moram em nossa cidade. Quando a gente tem uma quantidade maior de pessoas vacinadas, a gente tem um risco menor de contrair a doença ou de pelo menos desenvolver casos graves da doença. Se a gente tem menos vacinação, esse risco é maior.
E como é a nossa própria relação com o risco? Essa é a quarta pergunta que é importante a gente se fazer também, né? Porque como eu lidaria com o fato de eu ou de alguém da minha família contrair o coronavírus, de alguém com quem eu convivo, ou eu mesmo precisar de hospitalização ou contrair a doença? Como seria para mim passar por isso nesse momento? Uma próxima pergunta que a gente pode levar em consideração é se a escola está de fato adotando todas as medidas de segurança que precisam ser adotadas. Quando a escola está adotando, e é necessário checar isso, é necessário perguntar, ativamente verificar se a escola está seguindo essas medidas, a gente tem mais uma pista para um lado ou para outro. Se ela está seguindo, a gente tem um nível de segurança maior. Se ela não está seguindo, a gente tem um nível de segurança menor. E assim a gente vai checando fatos, a gente vai verificando se esse medo precisa ou não precisa ser ouvido nessa situação. E aqui tem um ponto importante, porque essa checagem de fatos não significa invalidar o medo, não significa lutar contra o medo. Significa simplesmente verificar se esse é o momento de eu tomar uma decisão ouvindo mais o medo, ou se este é o momento de eu deixar o medo acontecer e tomar uma decisão seguindo estes outros fatos. O protocolo para a implementação do modelo de ensino híbrido, a volta às aulas presenciais, foi definido por um grupo que engloba, dentre outros, a Sociedade Mineira de Pediatria e a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. Como lidar com o medo? Respeite o seu tempo e não se compare a outros pais. Cada família vive suas particularidades. É normal sentir medo, mas os pais não devem transferir suas inseguranças aos filhos. O importante é orientá-los sobre as medidas de segurança e a gravidade da doença. Entenda como é o protocolo e visite a escola para se certificar de que as medidas atendem suas expectativas. Entenda que a vida mudou. Máscaras e álcool em gel já foram integrados à rotina e adaptações no ensino presencial ou remoto fazem parte dessa mudança. Muitas vieram para ficar. Repórter Camila Gonçalves para a Rádio Clube 98.